Já tem, gente? Olá, já tem, estamos ao vivo aqui. A ideia é conversar sobre pesquisa, mas a gente vai enrolar mais alguns minutinhos enquanto o pessoal vai chegando, vamos ver quem está por aqui. A gente também deixou disponível, né? Boa noite primeiro a todos e também olá, qualquer momento do dia que você estiver assistindo essa live, porque ela vai ficar disponível depois, tá, gente? Então, pode postar comentários aqui ao lado que a gente vai acompanhando. A gente vai enrolar um pouquinho, né, Carol? Eu acho que não entrou, na verdade. Ele vai entrar, é porque demora uns ó, já deu 37 segundos aqui. Agora. Porque demora. Então, por isso, tu não pode te guiar por lá, porque eu acho que a gente já vai estar atrasadinho lá. Então, faltam alguns minutinhos, né? Vamos ver, tem 3 pessoas assistindo. Por aí já pode ir dando oi, né? Exatamente. Para a gente não ficar falando só. A ideia é compartilhar aqui sentimentos, angústias, dificuldades durante a quarentena, durante esse momento complicado. E vamos falar sobre pesquisa, né? Tantas dúvidas. Espero que o pessoal vá chegando aí para a gente começar. Enquanto isso, tem uma aguinha para tomar, tem alguma coisa por aí, vão se ajustando, pegando aqueles biscoitos. Olha, bem radiofônico, mas café é importante. Ó, aqui no meu relógio são 18h59, tem um delayzinho ao entrar no YouTube, mas daqui a pouquinho a gente imagina que o povo vai chegando. Sim. Nós tivemos muitos inscritos, né, Carol? Fala aí como é que foi. Foram mais de 70. Isso é muita coisa, né? Porque é um assunto diferente, é um assunto complicado, complexo. Sim. Olha, atualizando os dados, temos 78 inscritos. Vamos ver quem aparece, né? Eu sei que muita gente vai ficar para depois, pode querer ver. A gente vai deixar disponível também esse link lá no KB Pesquisando, no Instagram. Aí você assiste no YouTube quando quiser. Sim. Quem é que já está por aí? Olha, eu estou visualizando 5 pessoas, mas não consigo ver quem é. Se já estiverem por aí, deem um oizinho aí pra gente no comentário. E também a gente vai usar os comentários para tirar dúvidas, enfim. Então, a ideia é essa, né, Carol? Conta aí, como é que a gente surgiu, como é que surgiu essa ideia? Eu te cutuquei aí no início da semana, acho que foi no domingo. Olha, Alessandra Bastos, domingo. Fica por aí. Pois é, né? A gente tem a Brenda também chegou, né? A gente tem essa mania de pesquisador que não consegue ficar muito tempo sem fazer nada, né? E precisa de gente. Então, a Camila me mandou uma mensagem, disse, bora falar de pesquisa? E era uma coisa que eu já tinha vontade, até porque eu ministro, né, cursos, eu faço assessoria acadêmica, e eu percebo que esse momento de pandemia é um momento muito delicado, né, porque a gente quer ser muito produtivo, e existe uma cobrança pessoal, mas às vezes a gente não sabe por onde começar. Então, a nossa proposta hoje aqui é esse começar. Vamos ver qual é o primeiro passo. De onde é que a gente parte, né? Existem todos esses elementos, né, que às vezes a gente fica muito ansioso em descobrir, né? Eu preciso muito verificar quais são os meus objetivos, o que eu vou fazer aqui, mas calma. Talvez se você for num caminhar mais orgânico, né? A gente vai aqui pensando junto, aí você pode aí da sua casa, né? Fique em casa, por favor. Fique em casa pensando com a gente sobre pesquisa, aí a gente vai tentar pensar de maneira orgânica para você aplicar aí no seu objeto de pesquisa ou futuro interesse, né, Carol? Isso mesmo. Aproveitem esse espaço do chat para fazer perguntas, para comentar, para tirar dúvidas, tá? A nossa ideia é que seja um bate-papo, tá? Mais do que a gente só venha expor conteúdo, que seja também um bate-papo, que vocês tirem as dúvidas de vocês, aproveitem esse momento.
E também compartilhem além disso, né, de tirar dúvidas, enfim, compartilhem angústias, dificuldades, porque todos nós estamos passando por isso. Então, além da Alessandra, da Brenda, a gente tem a Nicole, a Sabrina, o Wendy, o Vitor. O Instagram da gente. Bom, isso também é um assunto que a gente vai falar já já, porque a Carol, gente, perdão, tem um gato passando na sua... A Carol é consultora acadêmica, assessora acadêmica, então nós ficamos aqui combinadas de divulgar o Instagram dela, tá? Porque ela trabalha com isso. Eu sou estudante da pós-graduação, daqui a pouco a gente também vai se apresentar, mas vamos focar no KB Pesquisando, tá? No Instagram, onde ela dá dicas de estrutura e tudo mais. Fala mais aí, Carol. Lá também eu costumo postar muito os eventos que estão acontecendo, principalmente na área de comunicação. Sim. Então, revistas que estão com chamada aberta, dicas, séries e filmes que possam, de alguma maneira, agregar conhecimento também. Então, tem muita coisa lá nos destaques. No feed, geralmente, algumas coisas que a gente está conversando aqui, inclusive, são coisas que eu falo lá. Tem uma biblioteca que eu abri, um drive, com todas as coisas que a gente está citando aqui, elas vão estar lá também na biblioteca. Essa apresentação vai estar lá, então é só dar uma olhadinha lá no Instagram, que aí vocês podem estar realmente lendo, aprofundando todos os textos e coisas que a gente está citando aqui, tá bom? E é muito interessante você sempre estar buscando informações sobre o processo, mas fiquem tranquilos, tá bom? O orientador ou orientadora de vocês, seja lá na construção do TCC, da dissertação, ou, enfim, da tese, vai auxiliar mais de perto, tá? Porque às vezes a gente fica em dúvida sobre os caminhos e a gente precisa do orientador como esse parceiro e parceira, tá bom? Boa noite também a Cá, Reginaldo, Felipe. O Instagram é KB Pesquisando, tá bom? Felipe acabou de perguntar, a gente também... Acho que no final a gente tem também um slidezinho para falar, né? Então, o que a gente faz? Começamos, temos algumas pessoas, obrigada pela presença de todo mundo, olha, é sempre um desafio saber se vão aparecer pessoas, né, Carol? A gente estava falando agora. Tem 15 pessoas, né? Eu acho que a gente pode conversar, começar. Eu peço 2 minutinhos só para eu tirar o vento da minha cara, que o ventilador está bem em cima de mim. Já volto, só um instantinho. Tá, ok, sem problema. Aí eu vou falando um pouquinho com vocês. A ideia, né, daqui a pouquinho eu atualizo a Carol, mas ela sabe melhor do que eu também. No início da semana a gente teve a ideia de compartilhar a estrutura, como pensar cientificamente. Claro, às vezes isso parece muito formal, esse pensar científico, mas a gente tem que explicar cada um desses passos. E a ideia da live veio. A gente pensou em falar de produção científica, produção do conhecimento científico de casa, não é isso, Carol? Em tempos de pandemia, porque eu sei que muita gente está com atividade em andamento ou quer tentar um processo seletivo daqui a pouco, no próximo semestre, no próximo ano. Boa noite, Luíse, né? Bem-vinda, bem-vindos todos. Então, é isso, Carol, estava falando para eles um pouquinho sobre a ideia de fazer esse bate-papo, que seja um bate-papo, tá, gente? Não vamos encarar, falem das experiências de vocês também, a gente vai compartilhando. Isso mesmo, e aí a qualquer momento vocês podem perguntar, podem parar a gente, tá? Que a gente vai respondendo tudo na medida do possível. Então, acho que a gente pode começar, né, Camila? A gente começa, então, acho que se apresentando, né? Quer começar, Carol? Não, você primeiro, vamos na ordem. Na ordem da fotinho, então, meu nome é Camila Simões, gente, eu sou graduada em jornalismo, tá? Aqui em Belém, na Estácio, aqui de Belém do Pará. Para quem está de fora também, muito bem-vindo. E sou doutoranda, sou mestre e doutoranda em comunicação pelo PPG-Com, onde a Carol também faz mestrado na mesma área. Os meus interesses de pesquisa são a inclusão digital de maneira geral, inclusão, exclusão, ou seja, esses processos que estão no entorno da gente, dos usos da tecnologia no dia a dia da gente, né? De vários grupos aí, inclusive etários. E esse é o meu interesse de pesquisa, estou aí no fazer científico. As autoras que a gente cita também, que acho que alguns de vocês devem conhecer, que é a Marconi, né, e a Lakatos, elas falam muito sobre que é um processo que se constrói no caminho, no caminhar. Então, por isso a gente
fica tranquilo que a gente vai desvendando um passo a passo. Bom, eu sou a Carol Barbosa, sou formada em publicidade pela Estácio também. A gente tem esse primeiro passo da vida acadêmica por ironia do destino no mesmo lugar, né? Mas depois disso, entrei no mestrado, faço mestrado em Comunicação, Cultura e Amazônia, lá na UFPA, onde a Camila faz o doutorado. A minha pesquisa tangenciando política, comunicação e educação, né, trabalhando as juventudes paraenses. E, além disso, também faço uma pós-graduação em design gráfico. Então, a assessoria que hoje eu trabalho, ela surgiu no ano passado, mais ou menos meio do ano passado, porque muita gente me perguntava, mas Carol, como é que eu faço para entrar no mestrado? Como é que eu faço para começar a escrever? Eu quero escrever, não sei por onde começar. Então, a proposta da assessoria é essa, auxiliar vocês para que vocês possam caminhar sozinhos um dia, né? Agradeço também ao pessoal que está aqui, que já é da pesquisa, mas que tem essa sede de aprender mais, quer discutir mais, quer conversar mais. Exatamente. Então, bem-vindos, né? E agora a gente pode começar a entrar, de fato, no assunto e nas coisas que a gente vai trabalhar hoje. Bom, a ideia é que a gente dividisse esses subtópicos, né, de interesse sobre a pesquisa acadêmica, e acabou que ficou muito longo, enfim, para não ficar maçante, nós dividimos em duas frentes, né? Vamos pensar aqui na construção do projeto em 2 dias, como vocês sabem, dia 9, hoje, quinta-feira, e amanhã, dia 10, sempre às 19 horas. E hoje a gente vai falar sobre tema, como é que você vai encontrar esse tema, algumas reflexões sobre o tema, o recorte, né? O objeto empírico, ou seja, percebam que quando você tem um tema, você pensa ele, você delimita esse tema, você acaba por encontrar o objeto empírico. Naturalmente, né? Às vezes existem outros impedimentos, outras complicações, mas você acaba por encontrá-lo no caminho. É um caminho reflexivo que vai levar até um objeto empírico. E o que mais, Carol? Bem, a gente também vai falar sobre a revisão bibliográfica, que é um ponto fundamental na pesquisa, sobre os objetivos e os tipos de objetivo, que é algo que causa muitas dúvidas quando o professor ou a professora chega e diz assim, tá, mas quais são os objetivos de pesquisa? E aí, objetivo geral, objetivo específico, mas o que é isso? A gente vai discutir isso aqui também. E eu peço para que vocês façam um exercício, tá? Conforme a gente for falando, tentem trazer isso para a pesquisa de vocês. Como é que a nossa fala se encaixa com o que vocês querem fazer? Como é que vocês podem definir o tema de vocês a partir do que a gente está falando? Qual seria o recorte de vocês a partir do que a gente está falando? Então, peguem um papelzinho, uma caneta, façam umas anotaçõezinhas de como é que tudo que a gente está discutindo aqui se encaixa no que vocês pretendem pesquisar. Exatamente. Agora, antes de ir para o tema, isso que a gente programou para falar hoje com vocês, é importante falar um pouquinho da arquitetura do texto. Isso a gente vai iniciar essa conversa de hoje e a de amanhã também dessa maneira, porque, enfim, pode haver pessoas que vão estar presentes amanhã e não hoje, enfim. Então, acho importante, né? A gente estava falando para repetir essa estrutura, né? Então, o que é a arquitetura do texto, Carol? Na arquitetura do texto, a gente vai pensar como é que a gente vai construir esse texto. Imaginem que são vários bloquinhos, né? Como é que vocês vão montar esses bloquinhos de pesquisa? Quantos tópicos vocês vão ter? Minha pesquisa é sobre... vou trazer para a minha afinidade, tá? Minha pesquisa é sobre comunicação, educação e juventude. Tá, mas eu preciso discutir essa juventude, o que mais que eu preciso discutir? Que comunicação é essa? Eu preciso discutir qual é a minha visão de política. Então, elenquem os tópicos dos temas principais, das coisas que vocês têm que falar no texto de vocês, daquilo que compõe o que vocês querem discutir. E aí, façam um resuminho. O que vai ser abordado em cada tópico desse? 2, 3 linhas, dizendo o que mais ou menos vocês acham que tem que ter no texto de vocês. Isso é para dar clareza de onde vocês vão aprofundar, qual é o momento que vocês vão trabalhar mais, trabalhar menos, autores aqui, autores ali.
Isso tudo vai ajudar vocês a pensar a pesquisa de vocês, a estruturar essa pesquisa. Por isso que é importante essa arquitetura do texto. E aí, quando vocês pensam em mandar trabalhos, por exemplo, para congressos, procurem ver qual é a arquitetura que o congresso tem. Quantas páginas o congresso trabalha? Eu vou fazer meu TCC. Quantas páginas a minha faculdade pede, a minha universidade pede desse TCC? Qual é o espaço que eu tenho para trabalhar? Qual é a estrutura que, quando você manda para um congresso, para um evento, geralmente eles têm um modelo. Qual é esse modelo? Como é que a minha pesquisa vai se encaixar dentro desse modelo? Para vocês terem um ponto de partida, para saber onde exatamente vocês vão trabalhar cada coisa. E essa estrutura, esse pensar inicial aí, né, também ajuda muito na construção do sumário, por exemplo, no seu trabalho, lá no teu TCC, dissertação ou tese. A minha orientadora, a professora Elaide, ela disse há muito tempo, quando era na minha banca de dissertação, falou, Camila, por que você não faz um exercício da seguinte forma? Estrutura um sumário imaginário, tá, gente? Imaginem como é que vai ser um sumário pronto do teu trabalho. Isso vai te ajudar a pensar o início, meio e fim, até já definir alguns conceitos que você quer colocar, ir atrás deles, buscá-los, estudá-los, fazer um fichamento para trazê-los naquele momento. Então, é muito importante pensar em tópicos mesmo, pensar em construir um sumário imaginário, um sumário prévio, vai te ajudar a organizar o trabalho como um todo. Claro, isso tudo muda, gente, a todo momento, né? Às vezes a gente fica até nervoso de que vai mudar tal coisa, mudou, vamos ter que reestruturar, mas é assim, é uma atividade viva, é um processo. Não é verdade? Isso mesmo. Então, passando aqui, né, o que em geral nós temos, mesmo que seja de maneira micro, menor, num artigo científico que pode ter 8, 10 páginas, 15, 20 páginas, ou um capítulo de livro, enfim, o pensamento científico, ele se coloca dessa maneira, a escrita científica se coloca dessa maneira, como vocês vão ver como padrão, né, quando você busca artigos, enfim, que são textos de cunho científico, você vai ver esse padrão, uma introdução, o desenvolvimento, as considerações. As considerações você vai ver como conclusões ou considerações finais, enfim. Mas a gente sempre sabe que não concluímos, né? A gente não conclui um trabalho, ele fica ali parcialmente concluído, ele é uma verificação de uma realidade parcial, ele contribui de alguma maneira justamente por isso. Então, mas o desenvolvimento, né, Carol, esse que é o miolo, né? Esse que é o mais difícil de construir, a gente vai tentar aqui te ajudar a pensar cada um desses pontos. Isso mesmo. A Camila vai falar um pouquinho mais agora, porque tem gente que não está conseguindo entrar na live, e aí eu estou mandando o link, tá? Tá ótimo. Então tá, depois tu me interrompe, Carol. Então, gente, okay. O que é esse desenvolvimento, né? O desenvolvimento é a parte... por que ela pode ser considerada a mais difícil? Eu não gosto de falar difícil, gente, vamos tentar falar complexo, né? Mas de uma maneira que a gente consiga alcançar e fazer as missões no passo a passo que vai dar certo. Então, quais são as teorias que você está utilizando no seu trabalho, né? Seja TCC, dissertação, tese. Quais são os caminhos metodológicos? Enfim, aí lá na frente, depois de ter coletado dados, né? Você vai mostrar esses resultados, você vai colocá-los no mundo em relação a outros resultados, tá? Que é o momento da discussão. Então, tudo isso a gente vai tentando desvendar, que é um encontro, é um desafio, porque são muitas questões, mas a gente vai tentando, tá? Oi, Marcele, boa noite para todo mundo que vai chegando. Fiquem à vontade, a Carol está mandando mais alguns e-mails sobre com os links para termos mais gente por aqui, né? Mais gente interessada agora. Então, passando para o tema, e eu vou, se quiser, já comentando, tá, Carol? E também vocês tragam as suas experiências de pesquisa, tá, gente? Suas dúvidas, enfim. Então, o que é o tema, gente? O tema é exatamente o que você quer investigar, né? O que você vai explorar. Geralmente, a resposta a essas duas perguntas é o seu tema. O que você quer investigar? Qual é o fenômeno? É uma relação comunicacional? Ou, enfim, se você que está aí nos assistindo, já são 21 pessoas, se você é de outra área que não da comunicação, também vale para você, né? O que você quer investigar? O que você quer explorar?
E ali, essa resposta a essa pergunta, essas perguntas podem ser o seu tema de pesquisa. Né? Existe algum tema que mais te interessa? Por que eu coloquei essa... Eu estava colocando, a gente estava ajustando esses dias, e falei, gente, a gente tem que se perguntar isso aí. Existe um tema que mais te interessa? Primeiro, tem que ter um interesse pessoal. Você vai passar meses e, às vezes, anos investigando aquele tema. Você tem que ser do seu gosto, vamos dizer assim. Tem que ser uma realidade que você esteja disposto a sair de cabeça. Nem isso, Carol. Aproveitar já? Isso mesmo, isso é muito importante, porque imaginem, o processo de pesquisa, ele é um processo diário, tá? Todo dia você tem que se dedicar um pouquinho, você tem que fazer um pouquinho, você tem que ler um pouquinho sobre aquilo. Então, é um relacionamento mesmo, entendeu? Imagina assim, vocês presos numa casa 40 dias com a mesma pessoa. Tem que amar, entendeu? É o mesmo sentido da pesquisa. Se vocês forem ficar fazer por fazer, chega uma hora que vocês não vão mais aguentar olhar o trabalho de vocês não vão mais querer fazer aquilo. Então, vocês precisam ter muito bem definido por quê? Em que esse tema afeta você? Qual é a sua relação com esse tema? Você precisa gostar desse tema. E aí, essa pergunta de por que esse tema te interessa, como esse tema te interessa, onde esse tema te interessa, onde ele te toca, onde ele te motiva, ele vai ser a pergunta que você vai se refazer toda vez que tu diz assim, eu não aguento mais fazer isso. Aí tu diz, tá, mas por que eu comecei? Então, você sempre vai retornar a essa pergunta. Com certeza. E assim, tem que ser algo que você gosta, que te interesse, e por isso mesmo, geralmente né? O tema geralmente tem alguma proximidade de interesse nosso, intelectual, pessoal, profissional, enfim, e tudo isso junto, né? Que somos uma pessoa só. Mas a gente vai ter um exercício de desprendimento muito forte, muito grande, porque a gente tem que ter algum tipo de distanciamento, nos é pedido esse distanciamento para que a gente consiga atuar de maneira crítica, né, ao revelar aqueles elementos e tudo mais que estão ali no entorno do fenômeno. E esse exercício, gente, é um exercício constante, tá? Eu recebi, a semana passada, o meu parecer de pré-qualificação. E uma das coisas que a professora me disse foi isso. Tá incrível, mas tu está muito apegada ao teu tema, tu está muito imersa no teu tema, tem que te distanciar um pouco. Então, ela é uma relação que você precisa ter muito cuidado, para que você não perca o olhar crítico, para que não seja apenas apaixonado, mas que seja algo que você gosta, porque você vai fazer todo dia. Então, é preciso esse equilíbrio. Exatamente. E por isso mesmo, né? Se você tem algum tema de interesse, vamos lá. Então, dá uma explorada nele. O que é isso? Pesquise em internet aberta ou no Google Acadêmico também, o que as pessoas, enfim, vêm publicando sobre aquele tema, para de repente acontecer algum insight e você conseguir direcionar a sua atenção, seu foco dentro daquele tema, que a gente vai falar de recorte mais adiante. Então, a dica é, no momento em que você estiver explorando tudo isso, esse tema de interesse, enfim, busque pontos de conflito ou tensão social, porque nos é pedido o quê? Qual é o seu problema de pesquisa, né, Carol? Então, Camila, qual é o seu problema de pesquisa? Claro, o problema de pesquisa, ele pode ser uma pergunta, né? Pode ser, sim, uma interrogação, mas ela vem ancorada em justificativas, né? Você tem, inclusive, ao descrever o tema de interesse, entender que existe uma problemática, identificar essa problemática e descrevê-la o suficiente para conseguir justificá-la, não é isso? Isso mesmo. E é importante a gente pensar, quando a gente pensa no nosso tema, que dificilmente você vai inventar a roda. Então, eu vou pesquisar isso porque ninguém nunca falou disso. Esse nunca, ele é muito perigoso. Porque às vezes pode ser que uma pessoa lá no outro país olhou a mesma coisa que você está olhando. Talvez não para o mesmo objeto, ou talvez seja o mesmo objeto, mas não seja a mesma perspectiva. Mas você precisa entender quem já falou disso. Onde é que isso apareceu? Será que já foi discutido antes? Então, tenham esse cuidado de buscar
quais são os pontos, quais são as coisas que já aconteceram, quais são as coisas que têm se discutido, que foi discutido, para que você entenda. O tema é algo que você precisa ter domínio, que você precisa compreender tudo que o cerca. Tu vais ter um recorte, como a gente vai falar lá na frente, mas existe toda uma aura que cerca esse tema. Então, a gente precisa entender o que é que cerca esse tema. Quais são as coisas que tangenciam com esse tema. E aí você vai conseguir entender melhor sobre qual é a sua problemática. Porque a gente fala de problema de pesquisa, parece que você faz uma pergunta bem ali, nesse momento, e ela tem que ser respondida ao longo do trabalho. Não é bem isso. A problemática, vamos falar assim de maneira mais ampla, são esses conjuntos de reflexões em torno dessa tensão social, enfim, desse fenômeno que vai te guiar o teu olhar, né? Inclusive, sobre o tipo de pesquisa que você vai desenvolver, que a gente vai falar daqui a pouco. O Reginaldo tem uma pergunta, ele fala o seguinte: esse olhar crítico deve ser desenvolvido para artigo científico? E aí, Carol? Sim, ele tem que ser desenvolvido todo ao longo da pesquisa. Toda pesquisa, ela precisa desse olhar crítico. Você precisa, principalmente, a gente tem um costume, e me incluo nisso, de tomar como verdade os autores que a gente gosta. E a gente precisa ter um cuidado com isso, porque não existe verdade absoluta. Então, a gente precisa compreender que a gente não pode só ler e absorver, a gente tem que se questionar, inclusive os autores que a gente está lendo, eles têm que ser questionados. A nossa pesquisa, ela tem que ser questionada. Porque, assim, a gente começa sempre com pré-julgamento, e é natural do ser humano, né? A gente começa pensando que talvez a gente até sabe a resposta, né? Tem muita pesquisa que já começa a gente a imaginar, não, a resposta, eu vou perguntar isso, mas a resposta é aquilo. E quando você vai ao longo da sua pesquisa, você percebe que às vezes não é isso, que a sua hipótese pode estar totalmente errada, equivocada, ou que pode ser uma outra coisa, ou realmente pode ser o que você imaginava, mas aí você vai ter todo um aporte teórico, todo um aporte metodológico que vai confirmar o que você imaginava. Então você precisa sempre ter uma leitura crítica do que você está escrevendo e do que você está lendo também. Perfeitamente. Porque, por exemplo, no artigo científico, que é o que o Reginaldo está citando, uma estrutura menor, né? Você vai ter crítica na hora de discutir com os autores, porque você é um autor, né? Uma vez numa banca me disseram o seguinte: Camila, você está citando os autores, você traz as ideias, os conceitos, ok, mas cadê você no texto? Então, para que você amplie as ideias, para que você mostre novas categorias de conhecimento, enfim. Então, é necessário que você coloque, que você atue com um olhar crítico na construção e como um todo, né? Pode ser no artigo ou num trabalho de maior amplitude, como um TCC ou tese ou dissertação. Agora, e também em relação aos seus resultados, né? Ir a fundo, entender que os seus resultados não são só aquilo, não são só aquelas partes que estão visíveis. Vá a fundo, entenda outras perspectivas. Por isso que eu gosto mais dos trabalhos qualitativos. A Jéssica, ela fala aqui que ela escolheu falar de da coisa mais importante da vida dela, né? E que ela se sente com medo de encarar essa responsabilidade, né? Que é muito grande. E assim, Jéssica, esse receio, ele é normal para qualquer pesquisa que você faça. Porque a pesquisa, imagina só, tu vai estudar algo, tu vai escrever sobre esse algo, e tu vai deixar uma impressão no mundo sobre essa coisa, sobre esse objeto, sobre esse sujeito, sobre isso que tu estás pesquisando. Então, é uma responsabilidade muito grande. Fazer ciência, ele é uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que hoje, mais do que nunca, com o Covid, a gente tem discutido muito mais essa responsabilidade da ciência, né? Então, essa importância, esse receio, essa insegurança, muitas vezes, ela acompanha a graduação, ela acompanha o mestrado, ela acompanha o doutorado, ela acompanha para o resto da vida. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem se sentir segura, tá tudo bem pensar e repensar, às vezes. E aí é o papel do teu orientador, daquela pessoa que está te ajudando na pesquisa. É ela que vai te conduzir por um caminho mais seguro, entendeu? Então, não tem problema nenhum ficar com medo. A gente fica todo mundo junto. Todo mundo no mesmo barco, com certeza. E assim, só para comentar mais um pouquinho sobre o comentário da Jéssica, e quem estiver ouvindo tiver a mesma dificuldade, uma dica boa, gente, uma dica boa
você está lá desvendando o que está por trás daquelas relações, daquele fenômeno, reunindo, abrindo aquele leque como é que eu posso dizer, aqueles elementos que vão aparecendo, aquelas categorias, na verdade. Então, tentem achar, assim, inicialmente, tá, gente? Porque pode ser mais complexo do que só essa dualidade. Pontos positivos, pontos negativos. O que aquilo socialmente reflete de maneira negativa, o que aquilo reflete socialmente de maneira positiva. Um exemplo, para que você consiga exercitar esse olhar um pouco mais complexo, porque às vezes, realmente, quando a gente é muito apegado ao tema, a gente tem a tendência de ser por exemplo, eu trabalho com tecnologia e inclusão digital, quando eu falo com grupos, por exemplo, de faixa etária diferentes, eu tenho a faixa etária mais nova agindo pró-tecnologia, e a faixa etária de pessoas idosas, por exemplo, pessoas mais velhas, que têm uma visão um pouco mais constrangedora sobre o tema, né? Ou contra a tecnologia, vamos dizer assim, né? Então, é bom contrabalancear tudo isso. Isso mesmo. Misael, boa noite, gratidão por você estar aqui, tá bom? Então, a gente vai passando, né, gente, para a gente sentar aí andando e conversando com vocês. Esse é o momento em que a gente fala do recorte. Por que recortar? Por que a gente precisa, né? Qual recorte? Então, eu quero falar sobre alguma coisa muito interessante, sobre um festival, ou, enfim, sobre comunidades tradicionais. Beleza, isso é um tema, né? Mas é muito amplo, eu preciso recortar. Eu preciso achar, dentro daquele tema, eu preciso delimitá-lo, né? Eu preciso colocá-lo em algumas caixinhas para que eu consiga trazer aquela parcela da realidade, porque sempre vai ser uma parcela. A gente tem o costume de querer abraçar o mundo quando a gente vai pesquisar, né? Primeira vez que eu fui fazer pesquisa, eu lembro que eu disse assim, eu quero falar sobre as escolas públicas paraenses. Aí o meu orientador disse assim, mas quantas escolas tem no Pará? Todas, é difícil, Aí, não, calma aí, vamos diminuir, vamos afunilar, porque a gente não consegue abraçar o mundo, nem no doutorado a gente consegue abraçar o mundo. Então, a gente precisa ter uma direção. Onde a gente vai olhar? A partir de que lente a gente vai olhar? Onde vai estar o nosso foco? O recorte é esse foco. E qual é o pedacinho desse tema gigante que eu vou me aprofundar, vou discutir, vou dialogar, vou questionar, vou escrever? Então, essa é a importância de você ter o seu recorte, é você ter o foco da sua pesquisa. E eu acho que a palavra aí principal, né, Carol, é escolha, né? É escolher, delimitar, verificar o que dentro daquela realidade pode ser palpável. E eu não lembro bem a palavra que as autoras usam, a Marconi e a Lakatos, mas tem que ser executável, algo como executável. Se eu tenho um TCC, eu preciso terminar em 6 meses, né? Geralmente um semestre, enfim. Tem algumas pessoas que já vão pensando um pouco antes, mas geralmente se tem um semestre, então eu tenho que ver o que dentro daquele tema eu posso explorar em 3 meses, vamos dizer assim, para depois eu conseguir discuti-los com teoria e tudo mais. E isso vale também para dissertação, que só você tem que finalizar com 2 anos, e doutorado com 4 anos. Enfim, tem vários tipos de graduações, e vão te pedir possibilidade de execução, né? Tem que ter como executar. Eu brinco, é fazível? Se não é fazível, não dá. A gente tem algumas perguntinhas aqui, Camila. Certo. Quer ler aí? Da Cristiane. Oi, Cristiane, obrigada pelo carinho. Então, dentro dos temas que eu quero, isso é a Cristiane falando, que eu quero escolher, não entendi bem, coisas que preciso fazer, não consigo chegar a um ponto-chave. Bom, eu acho que realmente você tem que verificar e explorar cada um desses temas de interesse, por vezes eles podem até ter relação, né, e tentar chegar, por exemplo, a um objeto que você tem interesse. Por exemplo, dentro da tecnologia eu tenho interesse em verificar como a pessoa mais velha, as pessoas idosas, se apropriam da tecnologia. Então, aí eu fui ampliando esse olhar de mundo a partir de um objeto, do mundo mesmo, né? Às vezes é mais fácil você olhar para o objeto para delimitar seu tema. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar a pesquisa, eu pensava assim, eu quero entender como é que a escola pode ser além de um professor falando em sala de aula. Tá, mas para eu entender isso, o que eu preciso fazer?
E aí eu comecei a construir o meu tema. Eu preciso entender de educação, eu preciso entender de política, eu preciso entender de comunicação, que é o meu local de formação, né, que é a minha área. Então, como é que, juntando esses três, eu consigo pensar esse meu objeto? Então, às vezes, é mais fácil você partir do seu objeto, do seu recorte, para poder entender qual, de fato, é o tema maior que você vai trabalhar. E inclusive, a dúvida aqui da Edilene, que é bem parecida nesse sentido, né? Estou com uma ideia de tema de pesquisa, mas não consigo desenvolver a problemática. Bom, tudo que é sinônimo de conflito, a gente estava falando conflito ou tensão social, pode te ajudar a encontrar a problemática. Como eu falei, geralmente ela é formulada como uma questão, né? Uma problemática, uma questão, mas é mais do que isso. Você não vai chegar no teu trabalho e escrever, minha problemática é essa pergunta aqui. Bom, você tem que explicar como você chegou até essa pergunta. E explorando esse tema tal, esse tema X, Y, Z, você vai conseguir chegar e me explicar, você tem que explicar mesmo. Finge que você está explicando para alguém por que aquele tema é importante. E te ajuda muito a desenvolver a justificativa, né, gente? Que mais adiante a gente vai falar. A tua problemática é o quê? Né? O que tu quer saber, o que tu quer olhar, o que tu quer pesquisar, o quê? Eu acho que esse é o fio condutor que vai te direcionar para definir a tua problemática. Ok, eu tenho um tema, mas o que eu quero olhar? Onde? Exatamente. Que parte? Por exemplo, usando mais uma vez o meu tema, perdão, gente, se não tiver muito a ver com o de vocês, mas vão dizendo aí, por favor, nos comentários quais são os temas que vocês estão trabalhando ou pensam. Mas o meu tema, por exemplo, inclusão digital. Então, o que seria um problema de pesquisa? Bom, vamos ver. Como as pessoas mais velhas ou pessoas idosas estão se apropriando dos telefones celulares. Tá? Então, isso já é um recorte que já funciona como minha problemática e eu vou ter que explicar lá no meu texto como eu cheguei até essa questão, né? E é preciso entender que a pesquisa ela é questão de escolha, tá? Todo passo que você vai dar, seja metodológico, seja de objeto, seja teórico, eles são escolhas. Não tem um mais certo, mais errado. Tem aqueles que são adequados para cada situação, aqueles que vão te ajudar mais a resolver certas situações que tu está propondo. Então, todos eles são questões de escolhas. Quais são as escolhas que você vai fazer para chegar no seu objetivo de pesquisa? Para trabalhar o que você está querendo trabalhar. Então, tenham isso em mente. Às vezes, acontece de você ter mais afinidade com o autor. Não quer dizer que outro autor esteja errado em relação ao que ele fala sobre aquele determinado assunto, mas é porque o seu olhar é parecido com o do autor que você está trabalhando. Então, vocês têm que ter muita propriedade do que vocês estão trabalhando, até para vocês defenderem, porque acontece, às vezes, você chegar num congresso, como já aconteceu comigo, e questionarem, mas por que você não usou o autor X? Não, olha, eu estou usando esse autor por causa disso, e disso e disso, a proximidade da perspectiva dele é a perspectiva que eu tenho de pesquisa. Então, cada passo que vocês vão fazer aqui, a gente está dando um norte para vocês, mas cada passo que vocês vão dar, eles são escolhas de pesquisa, escolhas metodológicas, sempre é algo muito pessoal, assim, junto, claro, com se você estiver fazendo TCC, estiver fazendo uma tese, uma dissertação, é junto com o seu orientador. Mas se você estiver fazendo um artigo sozinho, elas são escolhas suas. E, assim, nessa reflexão em direção ao tema, como explorá-lo, né? Você vai explorar, vai jogar no Google Acadêmico ou na internet de maneira aberta, não sei qual é o seu objeto de pesquisa, de interesse, enfim, ou o tema, mas quando você começa a explorar o tema, o objeto vem. O que é isso, né? Você tem um interesse sobre tecnologia, enfim. E aí, olhando as pesquisas de consumo de mídia, eu vi que a pessoa idosa ficava lá embaixo, né? Que menos usava a internet, que menos usa dispositivos móveis. Então, eu falei, bom, isso é um conflito, isso daí é fonte de conflito social, isso é uma tensão social, eu quero saber o que tem mais aí. Então, tá aí, meu objeto de pesquisa apareceu, né? As pessoas idosas em relação de apropriação de usos do telefone celular, por exemplo. Então, o que eu botei aqui? Objeto. O que no mundo representa o tema do teu interesse, né? O que ajuda a chegar a uma reflexão sobre ele. Isso é muito interessante. Como achar o objeto.
por exemplo, a Camila aqui, a Camila, desculpa, a Jéssica, ela fala que ela escolheu as religiões afro, que ela é de comunicação. Então, seguindo esse exemplo dela, quais são os pontos que tu precisas entender? Para te entender as religiões afro, tu tem que partir de onde? Qual é o ponto? Porque antes da religião, existe o povo afro, de fato. Então, como é que surgiu essas? Tu tem que ter uma ideia histórica dessas religiões para te poder estudar a partir da comunicação. Tu és da comunicação, teu olhar é comunicacional, tá, mas o que tu vai olhar? Onde é que a comunicação está ali dentro dessas religiões? Então, são os questionamentos que tu tens que te fazer, né? E eu achei interessante, a Carolina compartilhou aqui com a gente que o tema que ela tem interesse é violência contra a mulher. É um tema batido, enfim, segundo ela, não, Carol, muito importante, tá, Carolina? Já tô chamando de Carol, né? Uma Carol aqui, mas uma Carol. Não te preocupa com isso, enfim, é um tema que está sendo muito abordado e é muito importante de continuar sendo abordado. O teu objeto, o teu tema, ele pode ser repetido, não tem problema, gente. O que vai dar o ineditismo do teu trabalho é como você olha para esse objeto, qual é a tua abordagem, qual a tua perspectiva, quais perguntas você vai fazer para aquele objeto. E aí o teu trabalho, claro, no teu contexto, na tua cidade, na tua região do país ou de fora, enfim, é quando o teu trabalho tem seu valor, porque o recorte sempre vai ser diferente. Então, persevera. Duas coisas importantes. Não existe tema esgotado, tá? Não existe, não tem mais nada para falar do tema X. Não existe isso. Sempre tem alguma coisa para falar. E aí, vai ser muito importante tu fazeres o teu levantamento bibliográfico, que é o que a Camila vai falar daqui a pouco. Por quê? Porque é ali que tu vai ver, ok, é violência contra a mulher. Por que ainda não falaram? Para onde não olharam? Qual foi o grupo que eles não pensaram ao falar de violência contra a mulher? Entendeu? De repente, é um grupo da tua cidade, é um movimento da tua cidade. Ou então, eu vou olhar como é que a violência contra a mulher ocorre nas tribos indígenas. Entendeu? Então, pode ter um olhar diferente dos outros, até porque, assim, nós somos construção social e histórica. O meu olhar, ele nunca vai ser igual ao da Camila, por exemplo. Cada um tem um olhar único, porque a pesquisa ela é construída também a partir do que a gente viveu, a partir do que a gente leu, a partir do que a gente estudou, a partir das relações que a gente teve. Então, é importante que vocês entendam isso. Não existe tema que não se tem mais nada para falar. Sempre tem alguma coisa para falar. Aí cabe a vocês, e aí está o X da questão, né? O que não falaram? Por onde não olharam? Entendeu? E assim, a Marcele falou algo polêmico aqui. Vamos lá, polêmica, a gente gosta. Escolhi 2 temas para desenvolver o artigo. Marcele, complicado. Complicado, porque o artigo ele tem um espaço físico. Mais uma vez, gente, que eu vou falar para vocês, tem que ser executável, né? Você tem ali um artigo, então você sabe que ele vai ter o quê? 10 páginas, 15 páginas, 20, dependendo da revista, enfim, se é um capítulo de livro. Então, geralmente, num artigo, você responde a uma pergunta, né? Você responde a um direcionamento, né? A gente não tem como discutir tanta coisa, então talvez, é claro, é uma dica, aqui a gente está conversando, seja melhor você escolher um tema e trabalhá-lo num aspecto, né? Isso mesmo. A Elaine, ela fala aqui sobre o tema dela, que são novelas mexicanas. Muito legal, gente. Muito bom. Quero saber quais perguntas ela quer fazer a esse objeto, né? E aí eu já deixo para vocês a dica, que depois, se vocês quiserem indicação de leituras, vocês podem procurar a página da assessoria, que a gente também compartilha. Eu conheço uma colega que, inclusive, é daqui de Belém, está fazendo o doutorado dela em BH, que ela fala sobre novelas, então procurem esses núcleos. Existe um grupo de pesquisa, e lá em Minas, acho que é em Minas, né, na UFMG, existe um grupo de pesquisa sobre novelas. Então, procurem quem são os pares de vocês, quem são as pessoas que estão pesquisando isso também, porque elas podem ter indicações riquíssimas, tá? A Marcele aqui já está desfazendo a minha polêmica. Tô brincando, maravilha. São 2 artigos, então significa que ela tem 2 temas para 2 artigos diferentes.
muitas vezes esses temas estão muito próximos, relacionados, você pode até, quando publicar um, citar o outro, né? No final eu digo amanhã, gente, a gente vai falar sobre plágio, então voltem, fiquem com a gente. Oi, Luiz, que bom que você conseguiu entrar. Então, vocês vão colocar esse vídeo em algum lugar, ele vai ficar aqui nesse mesmo link que vocês têm, tá bom? Aqui no YouTube, é só acessar quando precisar. Isso mesmo. Está chegando muita pergunta, isso é muito bom, viu, gente? Muito legal. Participando. O Misael fez uma pergunta, tu queres responder, Camila? Vamos ver. Por gentileza, no momento adequado, abordem como um conceito... Ai, passou aqui. Torna uma categoria. Você está falando de teoria? Porque se você estiver falando de teoria, numa revisão bibliográfica até simples, você vai ver quais autores são mais citados, ou enfim, quando você coloca aquela palavra-chave que você está interessado, aquele conceito. Então, quando ele como é que eu posso dizer? Credível dentro daquela comunidade, vamos falar da comunidade acadêmica, quando ele é muito utilizado, quando ele é muito publicado, quando ele é muito citado, geralmente é uma categoria que você pode usar. Como aquilo que é o quê? Acreditado, concordado, que é suficiente para explicar uma realidade, assim, a partir da comunidade acadêmica estamos falando, né? Não sei se era isso que ele estava querendo perguntar. Aí tem outro tipo de categoria que eu estava falando, quando você faz um levantamento, você vai a campo, faz a coleta de dados para sua pesquisa, né? A campo pode ser físico, né, ou virtual, né? A gente tem aí muitas teorias, muitas metodologias de etnografia na internet, por exemplo. Então, quando algum assunto, você entrevista pessoas, um exemplo, né? Quando alguma expressão é muito repetida, por exemplo, não sei se é isso que ele quer falar, que ele estava falando. Quando uma expressão é muito repetida, quando ela é muito tocada pelos seus entrevistados, geralmente se torna uma categoria de análise, mas não é um conceito ainda. É uma análise, uma categoria de análise para o teu trabalho, tá? E aí, às vezes, a gente se perde, entrevista muitas pessoas, elas falaram muitas coisas, mas se você fizer uma contagem simples de palavras, por exemplo, tem muitos softwares que fazem isso hoje, eles podem te indicar algumas categorias de análise para o seu trabalho. Não sei se é isso que ele estava falando, mas a gente pode falar também em outro momento. É legal que eu estou vendo os comentários aqui, o pessoal está se ajudando já, né? Ótimo! Está dando ideias. Sobre os temas que vocês estão sugerindo aqui, gente, tem muita coisa interessante. A gente não vai conseguir falar sobre todos os temas, mas depois vocês podem passar uma mensagem para o Instagram ou para o e-mail mesmo, que eu posso dar umas dicas de leituras para vocês. Então, conversem por lá, chamem a gente por lá. Tem gente de Portugal. Nossa, estamos muito chiques, Camila. Maravilha. E, assim, mais uma pergunta uma pergunta sobre, ainda agora a gente até falou, vamos deixar a live salva, tá bom? Ela vai estar aqui no YouTube nesse mesmo link que vocês têm para consultar, enfim, para ver um pouquinho da nossa conversa. Bom, a gente está indo a conexão, por enquanto, não. A Júlia está perguntando sobre os teóricos, né? Entendi que temos que nos aproximar dos autores que mais se aproximam do nosso tema e da nossa visão. Porém, não seria importante também citar outros autores que pensam diferente no texto? Sem dúvida. Isso é muito importante. O fato de você escolher uma linha teórica não anula os outros autores. Você não pode ignorar. Se aquela pessoa, se aquele autor, ele é uma pessoa de renome, se é uma pessoa importante dentro do cenário, dentro do tema que você está pesquisando, você precisa falar dele. Isso é interessante você dizer por que a sua escolha teórica foi outra. É claro que tudo depende do espaço que vocês têm, do tempo que vocês têm para desenvolver a pesquisa de vocês. Então, por exemplo, existe, para quem pensa em escola, como um dispositivo disciplinar, eu posso usar o Foucault, Michel Foucault, ou eu posso usar o Bourdieu. No meu TCC, eu fiz uma escolha pelo Michel Foucault. Por quê? Porque era um autor que eu tinha mais proximidade, e eu lembro que a minha banca me questionou sobre isso. Ela disse assim, mas quando há qualificação, ela disse, você não vai usar o Bourdieu? E aí, quando eu fiz a minha defesa, ela disse assim, olha, você amarrou tão bem o teu texto que eu entendi a tua escolha do autor. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Vocês não podem só escolher por vocês gostarem mais de um autor ou de outro.
Você tem que escolher baseado na sua pesquisa, no que a sua pesquisa pede, no que o seu objeto pede. E entendam que o objeto, ele pede a metodologia. O objeto, ele pede a abordagem teórica. Não é você que usa porque você quer. Quando você olha para o objeto, você vai perceber que ele te instiga a seguir um determinado caminho. Né? Daí, claro, exatamente. Daí, claro, existem alguns ajustes que podem ser feitos com o teu orientador ou a tua orientadora. O que é isso? Muitas vezes, agora a gente vai entrar em revisão bibliográfica, que é uma parte muito, muito importante também, vai te ajudar a te dar nossa clareza durante o processo, a encontrar objetos, a encontrar aí um estado da arte sobre o tema que você tem interesse. Então, o orientador pode ajustar isso tudo. Você pode ver que as pessoas estão, enfim, publicações anteriores, estão usando tal autor com bastante frequência. Enfim, você precisa conhecer esses autores minimamente para que você, inclusive, justifique por que você quer trabalhar com eles e também por que você não quer trabalhar com eles, tá? O afastamento ou a proximidade, você tem que ter justificativas plausíveis, assim, minimamente, explorar um pouquinho. Por que eu quero Foucault? Acho que se aproxima que o objeto disse isso, né? O objeto fala, como a Carol falou. E por que eu não quero usar Foucault? Por que eu não quero usar, enfim, José Luiz Braga? Por que eu não quero usar Virginia Woolf? Eu tenho que entender minimamente para explicar e justificar o meu afastamento também, tá? Então, tem uma pergunta aqui da Maria José sobre os instrumentos, né? Quais instrumentos a gente pode usar para escutar crianças sobre brincar no espaço escolar? Tem uma parte da nossa apresentação que a gente vai falar sobre essa questão metodológica. Então, lá a gente vai explicar direitinho o que é cada coisa, como é que a gente pode, quais são os olhares que a gente vai dar para o nosso objeto, a partir de qual instrumento metodológico. E principalmente quando é um assunto que envolve pessoas menores de idade, tem os procedimentos do Conselho de Pesquisa, tá? Do Conselho do CONCEP de Pesquisa, Conselho, gente, Nacional de Ética em Pesquisa, é isso. Então, tem orientações para cada tipo de caso, né? E realmente eu não sei te explicar ou não saberia te adiantar quais seriam os métodos interessantes nesse caso, tá bom? É realmente mais delicado trabalhar com crianças. Com menores, né? Então, assim... Mas são séries de autorizações que você precisa, procedimentos, mas eu acho que a pergunta dela foi em questão ao instrumento. Vou fazer um grupo focal, vou fazer um estudo de caso. Isso a gente vai falar lá na frente um pouquinho sobre cada um, tá? Perfeito. Então, assim, vamos passar para a revisão bibliográfica, porque nós temos algumas coisas para falar. Tá. O que é revisão bibliográfica, gente? Ou uma revisão de literatura, ou vocês vão encontrar por aí também o estado da arte, enfim. Essas expressões indicam que a gente fez uma revisão bibliográfica criteriosa. E para que serve a revisão bibliográfica? Para você identificar coisas, temas, assuntos, autores que são muito citados. Por exemplo, quando você joga um tema específico, lá no Google Acadêmico, um exemplo, né? Porque ele é o maior indexador, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Você vai ver por ordem de relevância, ou seja, são trabalhos que são mais citados, mais acessados, vão aparecer primeiro, tá? A não ser que você escolha aquela parte da esquerda que você escolhe o período. Bom, esses trabalhos que vêm por relevância, eles são os mais citados, enfim. E ali você vai identificar quais autores são mais citados, quais autores são mais citados são mais referenciados por essas publicações. O que vai te ajudar a entender quais conceitos estão sendo trabalhados dentro daquele tema, a partir daquele tema. Para que a gente precisa saber isso, gente? Justamente o que eu estava falando ainda há pouco. Para eu justificar a minha aproximação com aqueles conceitos e também para justificar meu afastamento. Não, eu preciso saber um pouquinho, não vou usar por conta disso, isso. E, inclusive, na hora da banca, ou até com o teu orientador, porque o orientador também, você precisa defender o seu trabalho junto ao orientador ou orientadora, defender de que maneira? Bater o pé às vezes mesmo, né? Eu preciso ir por esse caminho, acho que esse daqui é o mais interessante, por isso, e sempre muito justificado. Então, a revisão bibliográfica vai te fazer entender, por exemplo, se tem muitos estudos naquela área, a partir daquele tema, poucos estudos, para que você consiga entender como você vai se encaixar. Então, tem muitos estudos naquele tema, a partir daquele tema, não tem problema.
Eu vou lá verificar quais são as abordagens, como aqueles estudos estão abordando aquele tema, endereçando aquele tema, para saber como eu posso me encaixar. Como eu posso, enfim, até ter um insight, uma ideia sobre uma nova perspectiva. Está sendo pouco estudado? Interessante também um desafio. Para como é que eu vou fazer metodologicamente para estudar aquele tema, né? Que objeto eu posso trazer para compreender aquele fenômeno? Também é difícil. Então, é importante fazer revisão bibliográfica para verificar no que a sua pesquisa é diferente ou se aproxima do que já foi produzido, né? E quais são os autores mais referenciados? Isso é muito interessante, porque você consegue verificar, além dos autores mais citados, também os conceitos mais utilizados. E aí você vai lá com o seu orientador, você lê um pouco e chega, enfim, minimamente, né, como eu falei, para você chegar e dizer, bom, eu acho que eu quero trabalhar com isso, com aquilo, e também tem as indicações do orientador e da orientadora. Existem autores que são autoridades em determinados temas. Ah, como assim, Carol? Por exemplo, se você vai falar de cybercultura, existe o Pierre Levy. Só que o livro do Pierre Levy é de 1999. É um livro que, apesar de ser muito atual ainda, você lê, é uma leitura ainda contemporânea, você tem que se questionar. Ninguém mais falou de cybercultura de lá para cá? E aí você vai ver quem foi que recentemente falou disso. Quem é que hoje é a autoridade, por exemplo? Hoje a gente tem o André Lemos, que é uma das autoridades em cybercultura. Então, você tem que compreender que dentro daquele seu tema, existem autores que têm a propriedade do tema, que trabalham o tema, que têm um longo histórico de produções e pesquisa em relação àquele tema, e você precisa conhecer eles. Por exemplo, a minha pesquisa como educação, eu parto de Paulo Freire, que para mim é autoridade na educação, a partir da perspectiva que eu tenho, de uma educação para a liberdade. Então, a revisão bibliográfica vai ajudar vocês a enxergar quem são as autoridades. Por exemplo, pesquisei vários artigos sobre aquele tema. Vocês vão perceber que alguns autores, eles são recorrentes nos artigos. Eu estou falando sobre política, sobre resistência. Mas eu vi que uns 3 artigos ali citaram o Luiz Felipe Miguel. Bom, então eu devo procurar quem é o Luiz Felipe Miguel, entendeu? Então, quem são esses autores que são autoridade no tema que vocês querem pesquisar? Sem dúvida. E é uma forma de saber se colocar, né? Quais são as lacunas? O que eu posso preencher aqui com esse meu trabalho? Então, por isso mesmo é importante, independentemente se ele é muito estudado ou se ele é pouco estudado. Então, gente, quais são as fontes acadêmicas que a gente sempre indica? O Google Acadêmico, ou a Cielo, que é um indexador de revistas científicas com a Qualys alta. O que é a Qualys, para quem não conhece? A Qualys é um sistema de qualificação de publicações mesmo científicas, é um sistema de avaliação da CAPES, tá? Então, existe de maneira decrescente, né? Crescente. A, B, C, D. É isso? Acho que tem D. Bom, mas geralmente... eu nunca sei direito, mas eu sei que geralmente a gente trabalha de C para cima, então... De C para cima, o que é isso? Depende, assim, graduandos ou pessoas já graduadas podem publicar até um determinado Qualys. Aí tem Qualys que só aceitam mestrandos ou mestres, outros só aceitam doutorandos, outros só aceitam doutores. E, assim, nos é incentivado muito na academia a publicar de B2 para cima, né? Então, a gente sabe que tem B2, esquece B1. O resto. Esquece o resto. Perdão, né? Mas, olha, lá na página da assessoria tem um post falando sobre Qualys, explicando direitinho o que é cada Qualys, qual a relevância, qual é a pontuação de cada um. Então, é só vocês darem uma olhadinha lá no Instagram e no Facebook da assessoria, tá? E também tem uma fonte interessante, que é a própria Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, e como diz, esse é um repositório de teses e dissertações. Gente, por que eu vou agora dar um voto no Google Acadêmico, tá? O Google Acadêmico é um indexador geral. O que é isso? Você vai colocar lá sua pesquisa de interesse, suas expressões de interesse, para dar uma olhadinha, né? O que estão falando sobre aquele tema, o que foi publicado. Bom, no Google Acadêmico, vocês vão encontrar publicações não só de revistas científicas, de todas as categorias possíveis, quais possíveis,
como capítulos de livros sobre o tema, e também anais de eventos científicos, né? Ou seja, vocês podem perceber que está fora da biblioteca digital de teses e dissertações, por só ter teses e dissertações, um exemplo, né, de como jogar no Google Acadêmico também é importante. Então, quais são as prioridades? Artigos publicados em periódicos com qualis. Isso você pode ver no próprio site da Sucupira, né, site da CAPES. Lá vocês vão ver as qualis de, enfim, diversas áreas do conhecimento. Tem uma perguntinha aqui sobre como perceber quais autores citarem, né? Como escolher quais autores citarem, e o que é considerado em desuso. Eu acho a palavra desuso um pouco forte, mas é importante que na tua revisão bibliográfica são coisas que naturalmente tu vai perceber. Quem são os autores citados recentemente? Quais são os autores que deixaram de ser citados? Tudo isso, quando tu fizer o teu levantamento bibliográfico, tu vai conseguir perceber quem ainda é muito falado, quem deixou de ser falado, mas quem é que, mesmo sendo um autor antigo, continua sendo utilizado, entendeu? Então, isso tu só vai conseguir perceber a partir do levantamento bibliográfico, porque é muito específico de cada tema. E o objeto fala muito também, né? O objeto pode não se relacionar com algumas coisas e se relacionar com outras daquele autor, e você vai justificando no caminho. Bom, a Pierre Levy fala de coisas interessantes, mas ele não estava falando no contexto do telefone celular. Então, aí eu vou e busco outro autor mais atual que fale sobre o assunto. Então, aí eu vou recortando, né? Porque é justamente isso. A gente vai deixando de lado o que não conversa com o objeto, assim, vamos dizer assim, e trazendo para a tua discussão o que vai ser interessante. Daqui a pouquinho a gente vai explicar um pouquinho mais sobre a questão dos objetivos, e a gente consegue falar um pouco mais sobre essa história, porque perguntaram aqui, como assim o objeto fala? Mas a gente vai chegar lá. Por que o objeto fala? Então, assim, ainda no contexto da revisão bibliográfica, rapidinho para a gente terminar essa parte, a dica é organizar as informações em tabelas. Você vai e baixa milhões, né, de artigos. Eu gostei disso. Ai, meu Deus, tem 50. Colocou numa pasta, legal. Tenta separar por tema, né, mais ou menos, enfim, para não ficar uma mistureba toda. Mas pega uma tabela, ou enfim, faz um formulário no Google, por exemplo, e vai respondendo. Aí vai colocando numa tabela, por exemplo, né, o que você achar mais fácil. O ano do trabalho, o título do trabalho, um resumo do trabalho, por exemplo, né? O que ele trata, qual é a metodologia, de repente eu identifiquei que ele é qualitativo, quantitativo, às vezes não fica muito claro, vou lá dar uma olhadinha na metodologia. Então, é uma forma de descobrir o que esses trabalhos ali, pelo menos em tópicos, anotações em tópicos, para ser mais fácil de você recuperar essas informações, sabe? Às vezes a gente tem um artigo legal, não lembra onde está, e aí se você fizer essa anotação em tópicos numa tabela, fica ótimo. Isso mesmo. Então, passando para os objetivos, não é, Carol? Isso. Os objetivos, a gente vai pensar eles relacionados à nossa pesquisa. De que maneira? Eles vão ter que ter uma conexão direta com o tema, com o objeto e com o método que vocês vão estar utilizando. O que isso quer dizer, Carol? Toda pesquisa ela tem que ter um objetivo geral e objetivos específicos, tá? Pode passar, Camila. O objetivo geral é o guarda-chuva maior. Qual é o maior objetivo que você tem? Qual é o guarda-chuva grande que você vai abarcar? E os objetivos específicos, eles são os pequenos passos que você vai dar para chegar nesse objetivo geral. É como se fosse uma escada. Imaginem que o objetivo geral é você estar lá em cima. Quais são os degraus que vocês vão ter que subir para chegar nesse objetivo geral? Para chegar nessa meta do trabalho de vocês. O objetivo geral é a meta. O que vocês querem alcançar no trabalho de vocês? Pode passar, Camila. E aí, dentro desses objetivos, tem um artigo que é muito interessante e ele é bem facinho, bem didático. Ele está lá na biblioteca, lá no Drive, e também já está disponível lá na página da assessoria, que ele vai detalhar essas coisas que a gente vai falar aqui, tá?
Os objetivos, eles podem estar relacionados ao conhecimento, à compreensão, à aplicação, à análise, à síntese e à avaliação. Por que a gente está falando disso? Porque toda vez que a gente vai fazer um artigo, a gente tem mania de botar, eu vou analisar tal coisa. Mas o que é análise? Os objetivos, eles têm que ser verbos no infinitivo, tá? Isso é muito importante. Então, você vai analisar, você vai observar, você vai explorar. É sempre um verbo no infinitivo, tanto o objetivo geral como os objetivos específicos. E qual é o ponto daí? Cada objetivo, ele tem uma função. Às vezes a gente coloca que a gente quer analisar, mas na verdade a gente não está analisando, a gente está explorando. Então, você tem que entender o que cada objetivo carrega. O que aquela palavra carrega? E aí é uma dica super simples. Eu quero analisar. Então, eu vou lá no dicionário. O que quer dizer analisar? Aí eu leio. Não, é realmente isso que eu quero fazer? Não era analisar que eu queria fazer. Eu quero fazer outra coisa. Então, não coloquem muitos objetivos só por colocar. Entendam o que aquela palavra carrega. Qual é o objetivo daquela palavra? O que aquela palavra quer realmente dizer para vocês? Né, Camila? Exatamente. Então, por isso que a gente vê palavras, a gente vê verbos infinitivos que são, por exemplo, conhecer, compreender, aplicar, como a Carol está colocando aqui. Muito legal esse artigo, gente, vocês podem achar online mesmo. Então, aí vai, inclusive, ser uma indicação metodológica, tá? Você quer conhecer uma realidade, compreender uma realidade, talvez, por exemplo, vou jogando aqui as ideias, tá, gente? Vocês vão falando. Por exemplo, essas duas primeiras opções de objetivos vão indicar trabalhos qualitativos, né? Que não vão ser respondidos simplesmente por uma métrica, enfim, por um tipo de dado bruto. Eu vou passar aqui, tá? Porque a gente tem alguns exemplos de verbos que podem ser utilizados, né, na aplicação, na compreensão, no conhecimento, na análise, na síntese. Um dos objetivos pode ser, eu quero fazer uma síntese sobre tal realidade, uma síntese dos usos do telefone celular pela pessoa mais velha. Não sei, já estou aqui jogando alguma ideia. Só uma questão rapidinho. Tá chegando direitinho para vocês? Porque teve gente que reclamou aqui que caiu. Vocês estão ouvindo a gente direitinho? Tá dando para compreender? Vocês têm alguma dúvida? Só para, de repente, a gente não estar aqui falando e tá travado para vocês ou algo do tipo. Deem esse feedback para a gente, tá? Pode continuar, Camila. Não, é isso. Eu não passei para aquela parte em que a Carol organizou muito lindamente aqui, ó, do Sandra Matos. Eu não, tá? Ela organizou. Mas para aqui não ser acusada depois de plágio, o quadro está referenciado, tá? Não é meu. A Sandra Matos, né? Então, dentro de algumas categorias de objetivos, como conhecer, compreender, vocês podem utilizar aí como dica esses verbos, né? Você quer definir, ó, no campo do conhecimento, eu quero definir uma realidade, definir, enfim, os limites daquele fenômeno, não sei. E aí a gente vai tentando exercitar, né, para o seu objeto. Isso mesmo. Quer falar alguma coisinha mais aqui, Carol? Não, pode passar, Camila. Bom, aí a gente está chegando, né? Chegando ao final. Ai, meu Deus. Gente, vocês têm dúvidas? Sim, a pergunta sobre por que o objeto fala, Camila. Ai, ótimo, ótimo. A gente vai fazer daqui a pouquinho esse resumo do que a gente falou até agora, mas fiquem por aí, porque a gente vai dar algumas dicas aqui, vai dar um até amanhã já, puxando para o que vai ter amanhã, já falando um pouquinho sobre o que vai ter amanhã, tá bom? Às 7 horas da noite, mesmo horário. Bom, gente, como é que o objeto fala? Vamos lá, eu fui lá a campo, fiz uma entrevista, escolhi como instrumento de coleta a entrevista, né? Entrevista em profundidade mesmo, né? Não fiz perguntas fechadas, fiz perguntas abertas. Vamos lá. Quando eu fui com perguntas direcionadas ou alguma noção de perguntas a fazer, mas quando eu cheguei lá, o assunto foi para outro lado, né? O assunto foi muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais interessante. Então, eu não vou só me deter a explicar as respostas a partir das perguntas que eu fui a campo, aquelas 5, 10 perguntas que eu fiz. Não, eu também preciso dar voz, né? Dar voz, eu também polêmica essa expressão, mas deixar com que o objeto fale, né? Eu fiz 4 perguntas, um exemplo. E aí eu vou o quê? Analisar só as respostas das perguntas que eu fiz? Não.
você tem que verificar e deixar falar os transbordamentos. E aí aparecem categorias novas, palavras diferentes que as pessoas citaram, você vai lá e vai buscar porque aquelas pessoas, em que contexto elas citaram aquilo, elas falaram, enfim, uma declaração muito pessoal, ou puxaram um assunto, relacionaram com uma coisa que você não estava pensando antes de ir a campo, né, Carol? O campo fala muito. Por exemplo, às vezes você vai com a ideia de, puxando para minha pesquisa, né? Eu tinha o objetivo de ir para a sala de aula, fazer uma oficina com os alunos, uma oficina com alguma linguagem comunicacional, para que eu pudesse analisar esse material. Mas quando eu vou para a sala de aula, eu percebo que existem conversas transversais, eu percebo que existe a sala de aula tradicional, existe a sala de aula que eles estão com o professor deles, existe um comportamento quando o professor deles não está, existe um outro comportamento quando eles estão comigo. Então, será que eu só ir para lá fazer essa oficina iria suprir meu objetivo de pesquisa? Porque o meu objetivo é observar as relações de dominação e resistência dentro do ambiente escolar. Então, será que só eu ir lá fazer aquela oficina resolve o problema que eu tenho? Resolve a discussão que eu quero trazer? Então, por que o objeto pede? Às vezes o objeto pede que você faça um outro olhar, pede que você converse, você faça uma entrevista, ou pede que você faça uma análise de conteúdo, ou não, uma análise de conteúdo não é o suficiente, eu preciso fazer uma análise do discurso. Não, eu preciso fazer uma outra coisa. Então, você precisa ter a sensibilidade de ouvir, de prestar atenção. Você pode estar, de repente, trabalhando com sujeitos. Quando a gente trabalha com pessoas, a gente não costuma dizer que a gente trabalha com objetos, a gente trabalha com sujeitos. Então, esses sujeitos, eles são pontos únicos, né? Cada um com sua construção social, histórica. Então, será que eu não tenho que dar atenção para isso aqui que ele está querendo me dizer? Por exemplo, eu fiz uma oficina de lettering com os alunos de ensino médio de uma escola pública. E eu tinha pedido para eles trabalharem 6 temas. Eu dei 6 temas para eles trabalharem. E aí, alguns alunos fizeram uma coisa que não tinha nada a ver com os 6 temas que eu tinha proposto para eles. O que eu vou fazer? Eu vou descartar isso que eles produziram? Ou eu vou olhar com atenção e perceber que aquilo ali é uma forma de resistência deles não se comportarem a uma norma que eu estabeleci para trabalhar a oficina? Então, quando a gente diz que o objeto, ele pede métodos, ele pede autores, é isso. Eu quero trabalhar o aluno de escola pública, mas quem é que fala sobre esse aluno? Quais são os trabalhos que tem desse aluno? Porque, às vezes, eu vou com o olhar comunicacional, mas será que o olhar comunicacional, só ele me basta? Ou eu preciso entender a política, eu preciso entender a construção da escola, eu preciso entender a juventude? Eu acho que a Wendy falou que estava desfocado, né? Mas, olha, tem lá na página da assessoria, tem o link, inclusive, para a biblioteca, com um artigo completo. Então, tu pode dar uma olhadinha lá, que tá o artigo completo lá, com tudo explicadinho direitinho, tá? Esse também, Carol, esse do Rafael perguntou, né? O artigo é Como Elaborar Objetivos de Pesquisa, da Sandra Matos com 2 T's. Eu não sei se você está visualizando aí, mas também está na biblioteca, né, Carol? Está lá na biblioteca. Todas as coisas que a gente trabalhou aqui, na verdade, só vai faltar esse slide que a gente vai disponibilizar amanhã e a referência de livro desse slide também eu vou colocar lá na biblioteca. Então, lá tem uma pasta que está indicados na rede, eu acho que é esse o nome. Que todas as coisas que eu indico no Facebook e no Instagram da assessoria, eles estão lá. Todos os textos que estão indicados lá no Instagram e no Facebook, eles já estão disponíveis. E, além disso, também tem algumas leituras de comunicação, alguns outros autores também, que vocês podem estar dando uma olhadinha lá. E é isso, só um último comentário, complementando o que a Carol estava falando sobre quando o objeto fala. Geralmente, quando a gente faz um artigo, né, tem um olhar mais direcionado, mais focado, às vezes a gente responde a uma questão, né, se guia por uma grande questão, um grande direcionamento. O artigo é menor, como um capítulo de livro também. Mas na dissertação, no TCC também pode ser um pouco mais focado. Mas na dissertação e na tese, às vezes a gente vai ter que trabalhar com múltiplos métodos de coleta.
e observação e ação. Tá? E isso é o objeto que vai pedindo, por isso mesmo as autoras, a Marconi e a Lakatos, a gente também vai trazer essa referência amanhã para vocês, vou pedir para a Carol colocar lá, né, no Drive também, sobre pesquisa científica, maravilhoso. Elas vão dizer que tudo que você inventar aí de combinar métodos, você tem que testar um pouquinho em campo, tá? Testar algumas vezes e aí ir modificando no caminho. Às vezes fazer um pré-campo, que foi o que eu fiz na minha pesquisa. Eu fui a primeira vez para ver o que dava certo, o que não dava, o que dava para observar, o que não dava, e aí para a segunda vez já poder ter isso estruturado em categorias, em pontos de observação. Perfeito, a Maria José. Qual o Instagram? Qual o nome da assessoria? É Carol Barbosa, tá? É KB Pesquisando. KB Pesquisando, isso. Ela trabalha exatamente com isso, então a gente vai indicar diretamente o Instagram dela, tá bom? Então, assim, gente, já finalizando, eu sei que vocês ficaram um pouquinho mais de 1 hora com a gente. Muito obrigada a todos os presentes, quem já veio por aqui, quem já foi. No momento a gente tem 20 pessoas, isso, assim, nossa, é incrível. Então, um resuminho sobre o que a gente falou. Quer começar a falar, Carol? Não, pode começar que eu estou respondendo aqui com... Tá perfeito. Então, a gente começou falando sobre o tema de pesquisa, tá, gente? Como é que você se faz perguntas para achá-lo, né? E depois, como você delimita uma realidade, ou tenta delimitar essa realidade, né? A gente recorta, a gente, sim, vai deixar vamos deixar coisas de fora, e aí recortar. E aí, nesse sentido, nessa exploração do tema, que você pode jogar ali no Google e também no Google Acadêmico, que é essa parte de publicações acadêmicas, você vai ver como é que o tema está sendo explorado, como é que você pode se encaixar nele, né? E, naturalmente, nessa reflexão, nessas andanças aí, que podem ser virtuais, né, online, você vai achar o teu objeto empírico, ou seja, aquele objeto que representa esse tema, que pode te ajudar a explorar esse tema, te responder coisas sobre o tema, né? Quer continuar? Isso mesmo. Revisão bibliográfica. Bom, gente, até aqui vocês têm alguma dúvida? Porque, assim, amanhã a gente vai dar uma pequena revisãozinha em relação à estrutura do texto, tá? Mas a gente tem outras coisas para abordar amanhã. Então, vocês têm mais alguma dúvida quanto ao que a gente discutiu aqui? E enquanto vocês vão elaborando algumas dúvidas, antes da gente dizer tchau totalmente, a Carol colocou aí, tá? Acabei pesquisando nos comentários, esse é o Instagram e também Facebook. Bom, e uma das outras coisas que a gente também discutiu ainda há pouco é sobre revisão bibliográfica, como é importante a gente olhar para trás, verificar o que já foi publicado, para verificar se é um assunto muito tocado, se é um assunto, um tema pouco tocado. Gente, e não se esqueçam, se é muito tocado, se é muito trabalhado aquele tema ou pouco, as duas formas, tá? São muito, como é que eu posso dizer, desafiadoras, tá? Das duas maneiras. Se foi pouco utilizado aquele tema, se foi pouco estudado, vai ser um desafio você construir métodos, você construir caminhos metodológicos para verificá-lo uma primeira vez, enfim, ou tá num campo ali de poucos estudos. Ou se já foi muito estudado, também é um desafio. Verifique, então, com afinco o que já foi publicado sobre aquilo, para que você saiba como se encaixar, quais são as lacunas e uma nova abordagem. Tem algumas duvidazinhas aqui, né? Rafael está aí, pode mandar a dúvida, viu? Sobre o objeto empírico, Camila, a Maria José está perguntando, ela disse que entrou um pouquinho atrasada, que ela queria saber um pouquinho mais sobre o objeto empírico. O objeto empírico é assim, você tem um tema de interesse, o interessante é você começar a explorar aquele tema, jogar mesmo no Google, ou ir para o Google Acadêmico, combinar essas duas maneiras de verificar o tema, para ver se, enfim, o que já está sendo falado sobre ele, o que já foi publicado sobre ele, para de repente te dar ideias, insights sobre como você contribuir com a tua pesquisa. Por isso é importante sempre verificar o que já foi publicado, o que está saindo aí a todo momento. Você pode até configurar alertas no Google Acadêmico, isso é muito legal. De uma próxima oportunidade, a gente pode falar só sobre revisão bibliográfica. Então, quando tu te entendes com um tema, quando tu definiu ele, mais ou menos, né, vamos ser rigorosos, né, mas eu gosto daquele tema, recortei, defini o que eu quero dentro daquele tema, estudar, como a Carol falou, educação.
educação nas escolas. Isso é um tema muito amplo, né? A gente precisa recortar, olhar para um... Então, escolas em Belém do Pará, enfim, que trabalham com EAD, um exemplo, né? Já é um recorte. Então, qual seria o meu objeto empírico? Professores e alunos que dão aula, né, e os alunos estudam naquela plataforma específica, pronto, achei meu objeto de pesquisa. Então, o objeto de pesquisa, ele meio que vem ali de maneira da tua reflexão a partir do tema, e quando tu vai afunilando, tu vai descobrir algo físico, né, que você possa tocar, investigar, que vai te falar sobre o tema, né, que vai te ajudar a entender aquele fenômeno. Isso mesmo. Sobre o estado da arte, a Camila é especialista em estado da arte, louca, inclusive fez uma oficina faz pouco tempo lá no PPG-Com sobre isso. O slide dessa oficina que ela ministrou lá no PPG-Com está disponível no Drive lá da assessoria, então pode dar uma olhadinha lá. Também tem um texto explicando direitinho qual é a diferença de estado da arte, revisão bibliográfica, lá no Drive também, é uma postagem que está no Instagram e no Facebook. Camila, tu quer fazer uma síntese do estado da arte? Não, é bem complicado fazer a síntese, mas assim, quando tu fazes uma revisão bibliográfica sobre um tema específico, e aí tu faz um levantamento sobre o que já foi publicado naquele horizonte, naquele tema, a partir daquele tema, enfim, vamos dizer, eu quero pesquisar sobre inclusão digital nos últimos 5 anos, o que foi falado sobre aquilo. Bom, então aí eu estou fazendo o quê? Um estado da arte, um estado de conhecimento, tentando verificar, visualizar, construir um quadro de conhecimento que já está publicado. Isso me ajuda, né, organizando em tabelas, como eu falei, isso me ajuda o quê? A entender como eu posso contribuir com a minha pesquisa. Se a lacuna é metodológica, né, se a lacuna é conceitual e eu posso usar uma coisa diferente. Eu acho que na revisão bibliográfica é a coisa, acho que mais importante para encontrar autores, para encontrar conceitos mais utilizados. Enfim, então, fazer um estado da arte é isso, uma revisão bibliográfica bastante criteriosa dentro de um tema de interesse. Consegui resumir. O Rafael perguntou sobre uma indicação de livro de metodologia. Eu acredito que o mais completo que a gente pode sugerir seria esse que a gente está trabalhando, né, Camila? Porque assim, a Lakatos e a Marconi são 2 autoras incríveis que sintetizam isso muito bem. É um livro de 300 páginas, mas é um compilado, gente. Cada pontinho é coisa de 1, 2 parágrafos para que você consiga entender a energia daquilo. O que é o tema? E elas vão explicar o tema. O que são os objetivos? Vão explicar um pouquinho. E aí vão elaborando nos próximos capítulos. É muito legal. A gente pode passar por aqui, tá? Não, Carol, tá no Drive, não tá? Tu colocas esse no Drive também? Eu vou colocar no Drive também. É melhor. Outra indicação também para quem quer fazer um projeto de pesquisa é o texto do Braga, tá? Que é um texto que dá um passo a passo de como pensar esse projeto de pesquisa. Se ele não estiver no Drive, a gente disponibiliza daqui para amanhã também. Tem uma coisa importante para falar. Os alunos da Estácio que quiserem ganhar horas complementares, no momento que vocês fizerem a inscrição, eu envio um e-mail para vocês que tem um linkzinho de feedback. Então, a gente pede para que vocês preencham até sábado esse questionário de feedback, até para a gente poder aperfeiçoar daqui para frente, de repente discutir outras coisas que não foram discutidas aqui, que vocês sentem necessidade também, para lives futuras, né? Os alunos da Estácio, no campo de nome, coloquem nome e matrícula, tá? Que a gente vai passar para a coordenação e eles já vão lançar essas horas complementares lá. Quem não for da Estácio e quiser um certificado, uma declaração de que participou, coloca o nomezinho completo lá também, que aí eu vou fazer a declaração e eu vou encaminhar por e-mail, que o e-mail de vocês a gente já tem salvo aqui, tá ok? Então, gente, a gente vai ficando por aqui, né? Porque quase 1h30 e queríamos falar mais coisas, mas conseguimos cumprir o que estava previsto para hoje, que são esses itens que vocês estão vendo, ou seja, a gente falou um pouquinho sobre tema, recorte, objeto empírico, revisão bibliográfica, os objetivos, né, os tipos. Então, assim, gente, assim que a gente terminar essa live, o vídeo vai estar disponível nesse mesmo link que você acessou, se quiser voltar e rever algumas das nossas falas, enfim, das nossas argumentações, pode voltar e fica à vontade para você consultar. Isso mesmo. Depois a gente vai ver para disponibilizar lá na página também o link, né, para quem não assistiu, quem quiser
assistir depois também, vai ficar disponível lá na página da assessoria, e esperamos poder contar com vocês, né, amanhã também, né, Camila? E que tenha sido de aproveitamento, foi muito bacana a participação de vocês aqui, agradecemos muito a participação de todos e todas, e até amanhã. E até amanhã, gente, obrigada mesmo. Às 7h a gente está de volta para falar sobre justificativa, metodologia, desafios, plágio, então tudo isso ainda é do nosso interesse, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.